Eu me lembro da tonalidade escura do céu nos dias que antecederam aquela manhã de novembro, quando ela emergiu pela primeira vez. Não costumava chover naquela época do ano. Quem já esteve por aqui no estado do Rio Grande do Norte sabe. Os antigos, ou nem tanto, deuses que costumávamos adorar por essas terras haviam reservado os meses entre junho e agosto para lavar as cidades com chuva que nos prendiam em casa e nos faziam, pelo menos uma vez no ano, procurar um livro para ler ou despender um tempo em jogos de cartas e tabuleiro, que para muita gente remontam somente ao século passado. Mas eu me lembro sim. As nuvens não pareciam algodão. Nem mesmo se o algodão fosse tingido pelas tintas de tecido que a minha mãe usava nas minhas calças quando, em faixas etárias de maior inocência, eu sujava minhas calças pretas não por causa de um hábito recente da minha cidade natal, de ajoelhar-se de frente a ídolos de pedras esquisitos, o qual eu nunca segui, mas tentando agarrar os fortes chutes na bola que os meus amigos executavam aos gritos de euforia e olhares fixos nos cantos da trave que eu resguardava. Não, aquelas nuvens eram diferentes. Tinham uma textura semelhante à textura dos arrecifes, que protegem as crianças que se banham na praia do meio de encontros mais violentos com o mar, que eu sempre admirei de forma encantada. Aquelas nuvens pareciam sempre estar carregadas, mas nunca chovia. Só soprava um vento frio e contínuo, que parecia fazer um caminho inverso dos ventos que estamos acostumados por aqui, vindos do oceano. Esse não. Esse vento possuía sempre a mesma força e soprava contra o mar. Eu nunca entendi exatamente o porquê, mas aquele vento nunca variava de intensidade. Estava sempre na mesma infernal unidade de força e temperatura. Eu ainda morava naquele distrito do litoral norte, logo depois do município de Touros. Não adianta perguntar, eu não vou lhe passar o nome do distrito e nem como chegar lá, porque eu não quero que você conheça antes do tempo a visão do horror que aquilo proporciona. Meu avô sempre viveu da pesca e contava histórias sobre o mar. Muitas delas já muito explicitamente se mostravam como histórias fantásticas, para imprimir certo sentido a uma vida difícil, que não se sabe se você vai voltar para beijar seus filhos mais uma vez, mas algumas sempre me fizeram pensar muito sobre o mundo. Se ele realmente teria potencial para ser tão incrível, com tanta magia quanto continha naquelas histórias. Uma vez meu avô me contou sobre uma espécie de peixe que ajudava a juntar ciobas isoladas em pequenos cardumes, para que os pescadores pudessem capturar com mais facilidade. Eu já tinha ouvido falar sobre golfinhos que ajudam a cercar os cardumes próximos às redes de pesca para receber uma recompensa em peixes após o bom trabalho. Mas essa espécie de peixe não aceitava alimento como pagamento. Somente qualquer objeto de metal brilhante que os pescadores tivessem à mão para jogar ao mar. E então esses peixes esquisitos submergiam no mesmo sentido do objeto, para aparecer somente 2 ou 3 dias depois, ou mesmo somente na próxima fase da lua. Eu nunca dei tanta credibilidade a essa história, porque meu avô nunca me deu detalhes sobre a aparência desses peixes. Tudo o que ele dizia era que possuía um tamanho de um pirarucu médio, mas com escamas tão negras que às vezes era difícil identificar na água, sobretudo à noite. Mas um detalhe denunciava que os amigos anônimos das profundezas estavam chegando. Um som semelhante ao emitido por baleias, mas bem mais suave e melódico. O meu avô e seus companheiros chamavam esses peixes de cantadores. Naquela manhã, quando pela primeira vez o vento diminuiu de intensidade e uma fina chuva, semelhante a um véu de noiva para quem observa de longe, caiu do céu, se ouviu por toda a costa o som melódico e suave. Em algumas notas me causava a impressão de ser emitido por algo com um timbre que estaria entre a corda mais grave de um violino e a corda média de uma viola de arco. Mas aquele som me arrepiou até a raiz dos cabelos, quando em um ataque de terror do desconhecido eu tapei os meus ouvidos e o som continuou. Ele vinha do interior da cabeça da gente. Não estava sendo captado pelos tímpanos. Meu velho avô estava sentado na cozinha, batendo as pontas dos dedos de uma mão nas pontas dos dedos da outra, em uma clara demonstração de ansiedade frente à situação material que a nossa família enfrentava no momento.
Quando se levantou às pressas para a entrada da casa, houve o som que estranhamente não estava no ambiente, mas dentro da nossa cabeça. Ele disse com os olhos cheios de brilho que os cantadores estavam chegando para acabar com aquela terrível crise que a pequena vila de pescadores em que eu vivia enfrentava. Com redes cada vez mais vazias e com cardumes espalhados pela praça ao amanhecer, como que formando grandes constelações de estrelas fétidas na areia. Mas os cantadores não deram sinal algum. O que eu vi quando em um surto histérico corri para a praia foi algo que eu nunca imaginei que pudesse existir. Aquela mulher enorme saiu da água lentamente, e os pescadores mais velhos se ajoelhavam na sua frente mesmo sem saber porquê. Eu não consigo descrever com total exatidão a sua aparência, pois no momento fui incumbido de tamanho horror que somente me ajoelhei e abaixei a cabeça, tanto por medo do que poderia acontecer caso não o fizesse, quanto para poder desviar a visão daquela coisa. A criatura era mais alta que qualquer ser humano que eu já vi, mas compará-la a um ser humano não seria de todo correto, visto que ela só lembrava vagamente um humanoide. Tinha cerca de 3 metros de altura, e era tão completamente escamosa que reluzia mesmo sem uma visão clara da presença do sol no céu. Se movia cambaleando sobre os seus estranhos pés que lembravam pés de pato, mas cobertos por escamas e com garras sobressalentes a seus dedos. Seus braços seguiam a mesma estrutura que suas pernas, exceto por uma grande membrana que ligava o que poderíamos chamar de cotovelo ao que seria, caso fosse humana, a sua cintura. Sua cabeça era peculiar. A criatura não tinha orelhas, apenas aberturas longitudinais que lembravam guelras, e seu rosto tinha escamas tão finas e um padrão tão diferente do resto do corpo que parecia liso. Seus olhos eram esbugalhados e cinzentos, mas sua boca possuía lábios tão finos que harmonizavam com o afilamento do seu rosto, imprimindo os únicos traços que julguei femininos ou mesmo humanos naquele ser. Enquanto ela caminhava em direção a uma loca de pedra bastante peculiar na minha região, denominada pelas pessoas de Pedra dos Peixes, ao mesmo tempo que a melodia continuava a tocar em nossas cabeças, um coral de vozes guturais ecoava como em um canto ritualístico vindo de algum pântano da Louisiana, daquelas histórias de horror de Lovecraft. Piramauê, Piramauê, Piramauê. O que veio nos dias seguintes ao meu caminhar lento, traumático e silencioso até em casa, foi o silêncio total da pequena vila. Talvez em resposta aos terríveis sonhos das escuras profundezas oceânicas, com cidades esculpidas para além do fundo, e seus estranhos peixes com escamas escuras e braços que lembravam membros superiores de chimpanzés, exceto pela ausência de pelos, que serviam a criaturas semelhantes àquela cujo nome imagino ser Piramauê, mas em estatura muito menor. As cidades submersas e escuras, com suas criaturas grotescas em seu infernal canto gutural, apareciam noite após noite em nossos sonhos. O que seguiu como consequência foi uma onda de suicídios noturnos e corações infartados após doses supermassivas de rebites para impedir o sono. As pessoas trabalhavam, caminhavam, comiam nos pequenos restaurantes costeiros em completo e sepulcral silêncio. E na cidade inteira, o único vestígio de esperança parecia vir dos pescadores e velhos marinheiros aposentados, que vez ou outra visitavam aquela loca de pedra, e voltavam com estranhas pedras esculpidas em baixo relevo com base sólida, a qual eles levavam orgulhosamente para casa. Certo dia eu acordei cedo, incomodado com os pesadelos que cada vez mais aproximavam aquele escuro estranho e esverdeado daquela cidade de mim. E eu não encontrei meus avós em casa. Suspeitei que eles tinham ido tentar conseguir, com um pouco de dinheiro que nos restava, em uma casa de um pescador e 2 feirantes do mercado de peixe, alguns mantimentos para aguentar mais aquela semana de crise. Foi então que, em cerca de 20 minutos após o pensamento inicial, o meu avô chegou trazendo aquele ídolo de pedra com um sorriso no rosto. A minha avó acompanhava em igual alegria, falando que toda a nossa situação ia mudar e que com sorte a gente poderia até viver em um lugar melhor. E colocou aquela estátua em um lugar de destaque na sala. Toda noite antes de dormir, eles se ajoelhavam e passavam cerca de 1 hora realizando uma oração em cochicho,
em frente àquela estatueta. Ritual que, enquanto eu morei naquele lugar, eu me recusei a fazer. Algumas casas da vila, a exemplo da minha própria, começaram a prosperar e os peixes vinham tão numerosos e saudáveis como eu nunca vi em todos esses anos como um comerciante do ramo. As pessoas pareciam mais animadas, mas havia uma coincidência forte demais para ser ignorada. Isso só acontecia às famílias que possuíam aquele ídolo em suas casas. Eu não cheguei a contar para você que li essa longa carta como as estatuetas se pareciam, e peço perdão por isso. A euforia em colocar a par de toda a situação acabou embaralhando a minha cabeça, mas me permita descrever em detalhes. O ídolo media a altura de um antebraço de um homem mediano, e possuía a forma de um obelisco irregular, muito semelhante a um tótem, mas sem a obrigatoriedade de estar completamente reto. Possuía uma cor marrom escuro, denunciando ter sido esculpido em rocha marítima. Era polido tanto quanto uma rocha marítima se permite ser, e esculpido em quase toda a sua integridade em baixo relevo, por símbolos que nem em minhas pesquisas mais aprofundadas até hoje eu consegui identificar nem submeter um grau de semelhança com qualquer hieróglifo antigo conhecido pelo homem. Sua base era de uma pedra mais lisa, e aqui os desenhos estavam mais visíveis. Eram figuras desenhadas mais delicadamente, mas ainda em baixo relevo, que lembravam as criaturas habitantes das cidades profundas que apareciam nos meus pesadelos, mas com traços bem mais humanos do que eles. O que chamava a atenção no ídolo era uma figura central em forma de cabeça humana, com 2 rabos de peixe saindo de onde seriam as orelhas. A cabeça completamente pelada, lábios finos e olhos esbugalhados e penetrantes. Como eu disse, eu nunca encontrei o significado daqueles hieróglifos, mas com o passar do tempo naquela casa e com os sonhos se tornando cada vez mais vívidos e profundos, aquelas criaturas pareciam me dizer cada um deles em uma língua que parecia muito mais com estalos de glote do que algo de fato falado. Eu jamais conseguiria escrever aquelas palavras, se é que eu as posso chamar assim. Os pesadelos pareciam não mais afetar quase ninguém por aquela cidade, com exceção da minha pessoa e de alguns outros pobres infelizes que, descontentes com sua própria situação de miséria e provavelmente perturbados pelos mesmos pesadelos malditos com a cidade profunda, acabaram tirando a própria vida um após o outro nos dias cinzas de nuvens escuras que se seguiam. A minha casa cheirava a peixe e estava sempre molhada por um rastro de água que seguia os meus avós desde o momento em que eles começaram a frequentar os estranhos cultos que se formavam em volta daquela loca de pedra. Cultos estes que me causavam tanto gelo na espinha que jamais se atrevia a me aproximar, mas nada me deu tanto frio na espinha quanto aquela madrugada quando acordei, suado em meio ao horror daqueles pesadelos inquietos, e ouvi o balbuciar que, ao me levantar e esgueirar pelas paredes, consegui identificar que vinha da minha cozinha. Eu não conseguia ver nada além da sombra dos meus avós, projetada através da luz de uma lamparina, junto a uma terceira sombra de um homem muito mais alto. Conversavam sobre uma viagem a um lugar onde o ar como conhecemos não existia, e a pressão sobre as suas costas parecia o peso de estar carregando um monólito. Mas que eles não se preocupassem, visto que estavam sendo muito bem preparados para isso. O grande estalo na minha cabeça, que me fez pegar todo o dinheiro que eu sabia onde estava guardado e o meu casaco de couro velho, e sair correndo daquela fétida casa, veio quando eu visualizei o meu avô se despedir daquele homem e vir caminhando em direção à porta segurando aquela lamparina. Que era aquilo? Sem sombra de dúvida não era meu avô como eu conhecia, como eu sempre conheci. Estava pálido, com aqueles olhos esbugalhados e limpando com a manga da sua tradicional camisa xadrez azul claro aquele líquido viscoso, grotesco que escorria da sua boca. Peguei todo o dinheiro que pude, o meu casaco, e saí correndo pela madrugada, desviando no escuro de qualquer olhar atento que pudesse vir das casas das janelas de pedras ou da praia. E assim que saí do vilarejo, segui pelos escuros e fechados caminhos de Mata Atlântica até Touros, onde pela manhã peguei o transporte para Natal, e hoje me encontro hospedado em um albergue, infelizmente, perto da Praia do Forte. Já fazem 3 meses que eu sobrevivo de bicos aqui nessa cidade, depois de conseguir roubar um carrinho de mão de um ambulante bêbado e descuidado,
que dormiu depois de uma insalubre bebedeira encostado em um dos pilares de pedra que sustentam as cercas da orla. Os pescadores que dividem as instalações do albergue comigo há muito reclamam da frequência com qual os peixes dessa região urbana não conseguem dar conta de abastecer o mercado de pescados do bairro costeiro das Rocas. Mas que um velho marinheiro que veio das praias do norte do estado havia dito, segundo a sua experiência, que os bons ventos já estão chegando até as praias da capital para beneficiar quem souber como se aproveitar deles. Aquela conversa não me pareceu coisa boa, sobretudo após as minhas observações acerca da semana passada, onde os meus desesperançosos colegas de morada passaram a promover animadas reuniões em suas cooperativas e a cantarolar uma melodia estranha pelos corredores do albergue à noite. Escrevo esse relato a quem eu encontrar como uma carta de aviso e ao mesmo tempo uma carta de despedida. Já tomei meus anticoagulantes com barbitúricos e de certo não vou passar dessa noite. Eu não tinha outra opção após sentir aquele vento uniforme e frio que estranhamente começou a soprar contra as ondas da Praia do Forte na noite de ontem e até agora não cessaram, junto a essas nuvens pesadas de chuva que não são nada comuns para essa época do ano. Estou sendo arrastado por mim mesmo para o abismo. Mas isso certamente é melhor do que ser arrastado por aquelas coisas para as profundezas daquela cidade de um escuro esverdeado.